No filme de Relíquias da Morte Parte 2, a gente vê o Voldemort sentindo suas Horcruxes sendo destruídas e muita gente acha que isso faz bastante sentido. Afinal de contas, são partes da alma dele que estão sendo destruídas, né? Então é perfeitamente compreensível que ele sinta. Mas como é que isso acontece no livro? Voldemort realmente podia sentir as partes da alma dele sendo destruídas? E mais, será que ele sentir isso faz mesmo sentido dentro do cânone estabelecido sobre as Horcruxes? Bom, é isso que a gente vai analisar neste vídeo. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos! Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Na parte 2 da adaptação de Harry Potter e as Relíquias da Morte, nós vemos Lord Voldemort sentindo alguns efeitos por causa da destruição das Horcruxes dele. A gente vê isso quando a taça de Hufflepuff é destruída, quando o diadema de Ravenclaw é eliminado e, por fim, quando Neville mata a Nagini. E pra muita gente isso faz total sentido, e eu entendo a lógica desse pensamento, porque como vocês bem sabem, uma Horcrux é um objeto que contém parte da alma de um bruxo. E quando a Horcrux é destruída, aquela parte da alma que estava ali também é destruída. E como essa alma fazia parte do bruxo, seria até natural imaginar que esse bruxo pudesse sentir algum efeito, alguma dor, enfim, qualquer coisa que seja. Pois é, meus amigos, mas embora isso até possa fazer algum sentido, no livro não é assim. Voldemort não era capaz de sentir quando as partes da alma dele eram destruídas. A gente vai ler agora alguns trechos dos livros que comprovam isso. Primeiro, a gente vai ler a parte de um diálogo entre Dumbledore e Harry que tá lá no capítulo 23 de Enigma do Príncipe. Vejam só. Voldemort sabe quando uma Horcrux é destruída, senhor? É capaz de sentir? Perguntou Harry, não dando atenção aos quadros. Uma pergunta muito interessante, Harry. Acredito que não. Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo que ele não sinta como nós. Ele não percebeu, por exemplo, que o diário tinha sido destruído até obrigar Lúcio Malfoy a confessar a verdade. Quando Voldemort descobriu que o diário fora mutilado e perdera todos os poderes, me contaram que foi horrível presenciar a sua cólera. Mas aí, depois de ler esse trecho, algumas pessoas podem me questionar, dizendo que Dumbledore falou que ele acreditava que Voldemort não era capaz de sentir suas Horcruxes sendo destruídas. É apenas uma suposição dele. Então isso não prova nada e o filme pode estar certo. Talvez Voldemort pudesse mesmo sentir. Isso continua sendo uma boa possibilidade, certo? Errado. Canonicamente isso não é uma possibilidade, meus amigos. Voldemort realmente não podia sentir as partes da alma dele sendo destruídas, e eu vou provar isso para vocês aqui com o texto do livro. Mas primeiro, uma coisa que vocês precisam saber é que quando Dumbledore fala alguma coisa na saga, isso precisa ser fortemente levado em consideração. E olha, isso não tem nada a ver com o fato do Dumbledore ser o meu segundo personagem favorito da saga, ou eu achar ele super sensacional. Não, tem a ver com isso aqui, ó. Todas as vezes que Dumbledore deu um palpite sobre alguma coisa, no fim nós descobrimos que esse palpite estava correto. Além disso, e mais importante ainda, em fevereiro de 2023, na entrevista em DVD de Câmara Secreta com Steve Kloves e J.K. Rowling, a autora diz que existem 2 personagens nos livros que são perfeitos para dar informações importantes para os leitores. São eles Hermione Granger e Alvo Dumbledore. Então, toda vez que ela queria ensinar ou informar os leitores sobre algum aspecto importante da história, ela usava esses 2 personagens. E realmente faz todo sentido, né? No caso da Hermione, é super fácil acreditar nela porque a gente sabe que provavelmente ela leu sobre aquele assunto em algum lugar. Afinal, ela tá sempre com a cara nos livros. Já o Dumbledore, ele é a personificação do conhecimento, aquele personagem que sempre parece saber a respeito de tudo. Ele tá sempre a um passo à frente, então qualquer coisa que ele diz já soa natural e convincente. Por isso, J.K. Rowling usou os 2, Hermione e Dumbledore, como figuras essenciais para guiar a gente na história e revelar tudo aquilo que é crucial de um jeito que faz sentido para a narrativa. Mas se mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda não está convencido de que Dumbledore tinha razão e Voldemort realmente não podia sentir suas Horcruxes sendo destruídas, então vamos voltar para o livro. Agora, a gente vai ler um trecho que põe um fim em qualquer dúvida sobre isso.
trecho do capítulo 27 de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse é o momento em que Voldemort descobre que Harry, Rony e Hermione tinham invadido Gringotts e roubado a taça de Helga Hufflepuff, uma das Horcruxes que estava no cofre dos Lestrange. Impostores? Que impostores? Pensei que o Gringotts tivesse meios para desmascarar impostores. Quem eram? Era o garoto Potter e 2 cúmplices. E levaram? Perguntou ele, sua voz se elevando, um medo terrível se apoderando dele. Diga-me, que foi que levaram? Uma pequena taça de ouro, meu senhor. O grito de raiva de negação irrompeu dele como se fosse da boca de um estranho. Ficou possesso, frenético. Não podia ser verdade. Era impossível. Ninguém jamais soubera. Como o garoto poderia ter descoberto o seu segredo? A varinha das varinhas cortou o ar e o clarão verde explodiu pela sala. O duende ajoelhado rolou para o lado, morto. Os bruxos que o observavam dispersaram-se à frente, aterrorizados. Bellatrix e Lúcio Malfoy empurraram outros para trás ao dispararem para a porta. E rapidamente a varinha baixou e os retardatários foram mortos, todos, por lhe trazerem essa notícia, por terem ouvido falar na taça de ouro. Sozinho entre os mortos, ele se movimentou furioso pela sala e os viu passar diante dos seus olhos, seus tesouros, suas salvaguardas, suas âncoras na imortalidade, o diário destruído e a taça roubada. E se o garoto conhecesse as outras? Poderia saber? Já teria agido? Já encontrara outras? Dumbledore estaria na raiz disso tudo? Dumbledore, que sempre desconfiara dele? Dumbledore, morto por ordem sua? Dumbledore, cuja varinha agora lhe pertencia, e ainda assim estendia o braço da ignomínia da morte por intermédio do garoto. O garoto. Era certo, porém, que se o garoto tivesse destruído alguma de suas Horcruxes, ele, Lord Voldemort, teria sabido? Teria sentido? Ele, o maior bruxo de todos, o mais poderoso, ele, o assassino de Dumbledore, e de quantos outros homens insignificantes, desconhecidos, como poderia Lord Voldemort não ter sabido, se ele próprio, mais importante e precioso, tivesse sido atacado, mutilado? Era verdade que não sentira quando o diário fora destruído, mas pensou que fosse porque não possuía um corpo para sentir, sendo menos que um fantasma? Não, certamente o resto estava seguro. As Horcruxes deviam estar intactas. Ele precisava saber, precisava ter certeza. Andou pela sala, chutou para o lado o corpo do duende ao passar, e as imagens ficaram borradas e queimaram em seu cérebro escaldante. O lago, o casebre e Hogwarts. Um nada de calma atenuou agora a sua fúria. Como o garoto poderia saber que ele escondera o anel no casebre de Gaunt? Ninguém jamais soubera que ele era parente dos Gaunt. Escondera a ligação, as mortes nunca tinham sido atribuídas a ele. O anel certamente estava seguro. E como poderia o garoto ou qualquer outra pessoa conhecer a caverna ou penetrar sua proteção? A ideia do medalhão ser roubado era absurda. Quanto à escola, somente ele sabia onde, em Hogwarts, guardar a Horcrux, porque somente ele tinha explorado a fundo os segredos daquele lugar. Então, meus amigos, esse trecho é a prova final de que Voldemort nunca sentiu nada. Ele nunca percebeu suas Horcruxes sendo destruídas. Foi só nessa ocasião, depois do roubo da taça de Hufflepuff, que ele percebeu que suas Horcruxes estavam sendo caçadas. E vejam, nesse momento, 3 das Horcruxes do Voldemort já tinham sido destruídas: o diário de Tom Riddle, o anel de Gaunt e o medalhão de Slytherin. Se Voldemort realmente sentisse alguma coisa quando as Horcruxes dele eram destruídas, então ele já deveria saber há muito tempo que elas estavam sendo caçadas. Porque vejam, mesmo se a gente não levar em consideração a destruição do diário porque ali Voldemort não tinha um corpo para sentir alguma coisa, ainda assim, se ele sentisse a destruição das Horcruxes, ele deveria saber que o anel de Gaunt tinha sido destruído. E isso aconteceu pouco tempo antes do início dos eventos de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Muito antes desse episódio no Gringotts, que acabamos de ler, e que Voldemort claramente demonstrou não saber de nada sobre a caça e a destruição de algumas de suas Horcruxes. Ele claramente estava perplexo só de pensar na possibilidade de que alguém soubesse sobre as Horcruxes. E aí é óbvio que se ele soubesse desde o início, ele não manteria as Horcruxes dele nos mesmos esconderijos. É lógico
que ele iria até os locais onde escondeu as Horcruxes e pegaria todas elas de volta para manter elas seguras perto dele. E aí, pensando nisso, eu acho que os filmes quiseram transmitir a ideia de que Voldemort só começou a sentir suas Horcruxes sendo destruídas a partir da destruição da taça de Hufflepuff. E eu espero que seja isso mesmo, porque senão a gente tem um furo de roteiro gravíssimo aí, né? E eu acho que talvez os produtores dos filmes tenham se apegado a uma fala do Dumbledore para seguir por esse caminho que eles seguiram. A gente já leu o trecho dessa fala do Dumbledore, mas a gente não leu ela exatamente. Vejam só, mais uma vez capítulo 23 de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Voldemort sabe quando uma Horcrux é destruída, senhor? É capaz de sentir? Perguntou Harry, não dando atenção aos quadros. Uma pergunta muito interessante, Harry. Acredito que não. Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo que ele não sinta como nós. Talvez, quando estiver à beira da morte, ele tome consciência de sua perda. Talvez, quando ele estiver à beira da morte, ele tome consciência de sua perda. Esse pode ter sido o trecho que fez os produtores tomarem a decisão de colocar o Voldemort sentindo as Horcruxes dele sendo destruídas a partir da destruição da taça de Hufflepuff. Talvez eles quiseram transmitir a ideia de que agora finalmente ele estava sentindo suas perdas. Mas se for mesmo esse o caso, eu continuo achando que isso foi um erro. E o motivo de eu achar que isso foi um erro é simplesmente porque Voldemort não estava à beira da morte quando a taça de Hufflepuff foi destruída. Depois disso, ele ainda tinha mais 3 Horcruxes, o Diadema, Nagini e o próprio Harry. Então, definitivamente, ele não estava à beira da morte ainda. Se ele tivesse sentido algo só depois da Nagini ser destruída, então eu até entenderia. Porque agora, depois da morte da Nagini, ele não tinha mais Horcruxes. Agora ele tinha só a parte da alma que estava com ele, no corpo dele mesmo. Aí faria mais sentido para mim. Agora, mesmo com toda essa problemática, como eu disse lá no começo do vídeo, ainda assim, tem pessoas que preferem como foi feito na adaptação, com Voldemort sentindo as Horcruxes sendo destruídas. E eu acho que tem uma certa lógica nisso. Eu entendo as pessoas chegarem nessa conclusão partindo do princípio que as partes de alma destruídas faziam parte do Voldemort, né? Só que o problema dessa lógica é que ela vai completamente contra a maneira como a Horcrux age. Esse pensamento tira o peso, tira a gravidade de se fazer uma Horcrux. Lembra o que Dumbledore disse no trecho que a gente já leu aqui? Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo que ele não sinta como nós. E é exatamente sobre isso, galera. Uma das coisas mais graves sobre se fazer uma Horcrux é que você acaba ficando insensível às partes de sua própria alma. Quando o Voldemort criou várias Horcruxes, ele literalmente separou pedaços de si mesmo. E ao fazer isso, perdeu totalmente a sensibilidade em relação a essas partes. Ou seja, com o passar do tempo, ele deixou de ter qualquer conexão com essas frações da alma dele. Quando o filme mostra o Voldemort reagindo à destruição de cada Horcrux, parece que ele ainda tem uma ligação emocional ou sente alguma coisa com relação a elas. Mas o resultado de criar uma Horcrux é justamente o oposto. Você perde completamente essa sensibilidade. Ao dividir sua alma várias vezes, o Voldemort ficou cada vez mais distante de sua essência, perdendo qualquer humanidade ou conexão emocional com as partes que ele mesmo separou dele. Então, para mim, mostrar o Voldemort sentindo quando uma Horcrux é destruída acaba contradizendo o propósito de criar uma Horcrux. A fragmentação da alma deixou o Voldemort insensível, incapaz de sentir a perda dessas partes. Essa adaptação dos filmes acaba passando uma ideia errada, como se ainda restasse alguma humanidade nele, quando na verdade a consequência de usar uma magia das trevas tão extrema é justamente sacrificar toda a sensibilidade para alcançar poder e imortalidade. Voldemort violou as leis da natureza para obter algo antinatural e pagou um preço alto por isso, a perda de sua humanidade. Não tinha como ele sentir a destruição das Horcruxes, porque qualquer conexão com essas partes já tinha sido completamente cortada. Sacaram? Então não, eu não curto essa adaptação do Voldemort sentindo as Horcruxes dele sendo destruídas. E só mais um detalhe, ó, todos esses trechos dos livros que a gente leu aqui só confirmam o que eu sempre digo. Voldemort não compreendia todos os detalhes das próprias magias que ele usava. A gente percebe claramente que ele achava que sentiria alguma coisa caso uma das Horcruxes
fosse destruída. O Bruxo das Trevas nunca levou em consideração que ao dividir sua alma em tantas partes, ele perderia essa conexão com a própria alma. Você sabe quem? Não compreendia o custo da magia das trevas que ele mesmo utilizava. Mas é isso aí, meus bruxos. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa adaptação em que Voldemort sente a destruição das Horcruxes? Faz sentido pra vocês? Ou vocês também acham que isso tira o peso da magia das trevas envolvida na criação das Horcruxes? Diz aí nos comentários. E ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem 2 vídeos aí aparecendo na tela agora. Dá uma olhada nesses vídeos se você ainda não assistiu. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Aqui, Nox.